Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a nossa terceira aula. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa aqui a nossa aula de hoje sobre o Espírito Santo. Queremos aprender mais com o Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e nos ajude a entender as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos continuar essa aula hoje. Começamos na passada falando sobre batismo com o Espírito Santo, especificamente Pentecostes. E hoje nós vamos ver mais alguns eventos. Lembrando a aula anterior, o batismo com o Espírito Santo, nós chegamos à conclusão ali que ocorre no momento da conversão. Ou seja, a entrada do Espírito Santo em uma pessoa ocorre quando ela crê. Vimos lá em Efésios 1,13, que diz que aquele que crê é selado com o Espírito Santo da promessa, né? E no contexto do Novo Testamento, nós vamos ver em várias experiências que o batismo com o Espírito Santo e conversão são obras simultâneas. Isso já tem uma diferença boa da doutrina pentecostal. Lembro que a gente está estudando, a gente não está aqui falando mal de irmão nenhum, de igreja A, B ou C, de doutrina pentecostal ou não pentecostal. A gente está estudando para chegar a uma conclusão. Então, o batismo, só lembrando, o batismo com o Espírito Santo na doutrina pentecostal é uma segunda experiência, onde a pessoa, depois que ela se converte, depois que ela aceita a Cristo, ela deve buscar essa segunda experiência com esforço, oração, santificação, jejum e tal, que são coisas boas, importantes, sim ou não? Sim, Deus ensina, tá? Inclusive, nós depois temos uma aula que fala sobre plenitude do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala tudo isso aí que tem que ser feito. Agora, o batismo com o Espírito Santo, para nós, é no ato da conversão. E o que a gente está fazendo? Na aula passada e na aula de hoje, a gente está embasando isso. É isso que você precisa entender. Você tem que entender o contexto. A gente está embasando para a gente chegar à conclusão, biblicamente, que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento que se crê. Tá certo? Então, vamos dar continuação aqui com o Christian. Depois nós vamos falar de novo. Então, na mochila nós temos aí as experiências do livro de Atos não são normativas para formulação de doutrina. Nós aprendemos isso na semana passada, e você então vai ver alguns eventos que foram que têm destaque grande e que embasam nosso entendimento. Então, aqui, primeiro, experiências do derramamento que é no Espírito Santo no Novo Testamento. Aí, na letra A. Batismo dos judeus convertidos, dia de Pentecoste, que nós vimos na aula passada. Você lembra que na aula passada teve esse evento? Você veio em Atos 2, que nós falamos na aula passada. Esse evento que tinham mais ou menos, não sei se você vai lembrar, quantas nações ali reunidas? Você pegou essa informação? 17 nações ali, então todos ouviam na sua própria língua materna. Então ali foi um momento de autenticação do batismo do Espírito Santo, que só reforçando, o batismo do Espírito Santo é a sua conversão. Então, batismo do Espírito Santo igual a conversão. É importante você entender isso aí. Tem que ficar bem claro na sua mente. No dia de Pentecoste ocorreu o batismo com o Espírito Santo dos apóstolos e daqueles que estavam com eles reunidos, cumprindo profecias do Velho Testamento e de Jesus, para que eles esperassem em Jerusalém. O Espírito Santo não ficou restrito aos judeus, era para todos que crescem em Cristo. Então, hoje, o que nós vamos ver é que o Espírito Santo agora, ele
sai não é apenas agora para os judeus. Então, essa aula é muito interessante, que você vai ver que agora o Espírito Santo habita em diferentes personalidades você vai ver que alcançou um certo ponto dos gentios e por aí vai. Então, vamos estudar aqui. Ó. O primeiro grupo alcançado depois desse evento de Atos 2 foi os samaritanos. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 8, área que a gente vai ler bastante agora, então quero que você realmente acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, tudo que vai ser lido para te dar essa base para o contexto do batismo dos samaritanos. Então, Atos 8, versículo 5, eu vou ler o 5, então, é importante estar com ela aberta para a gente acompanhar na leitura aqui. Então, vamos ler. Atos 8, 5. E aí a gente vai lendo até o 25. Então, vamos lá. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíram de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante do mais simples ao mais rico, dava atenção e exclamava: esse homem é o divino conhecido como grande poder. Eles os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homem como mulheres. O Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhas de grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, o dinheiro, e disse: dê também a escolher, sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: você com seu dinheiro, você comprar de Deus com dinheiro? Não, você não tem nem direito algum neste ministério, porque não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, tal como ele perdoa o pensamento do seu coração, porque você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: ore vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, é um que contém muita riqueza de informações. A Bíblia ela é incrível e essa passagem em si, ela traz essas informações valiosas. Então, nós aprendemos muita coisa e você vai completar aí. Ó. Vamos ver se você captou a leitura e a mensagem. Quem foi para Samaria anunciar o evangelho? Filipe, ó, já ia errar a parte na prova, hein? Filipe foi para o seu evangelho. E qual era a função dele? Isso você pode ler em casa, em Atos 6, você vai ver que Deus separa 7 homens e coloca eles como diáconos. E estava tendo uma confusão, claro, no bom sentido, que os próprios apóstolos estavam ajudando na distribuição diária de alimentos. Então as mulheres estavam se sentindo de alguma forma rejeitadas e isso estava empatando o ministério principal do apostolado deles ali, que era a pregação da palavra e a oração. Então eles decidiram fazer o quê? Vamos separar aqui 7
homens cheios do Espírito Santo, de poder, de unção, e nós colocamos eles como diáconos, oraram sobre eles, impuseram as mãos, e eles então fizeram essa parte. Então, Filipe é um desses 7, só para contextualizar você quem é esse Filipe. E depois aparecem outros eventos com ele também no livro de Atos. Então, você coloca aí, que ele era um diácono. Qual era a função dele em Atos 6? Diácono. E pode colocar entre parênteses, servia na distribuição diária de alimentos. Era a função dele nesse capítulo de Atos. Quantos apóstolos foram enviados para Samaria para praticarem o batismo do Espírito Santo? Agora sim, em João, versículo 14, você confere isso aí. Os samaritanos já tinham sido batizados nas águas em nome de Jesus? Versículo 16, deixa eu ler aqui rapidinho. B. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, ou seja, sim, tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo já tinha descido sobre os samaritanos? Não. Versículo 16 também a parte A. Porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, então não tinha tido essa manifestação ainda. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. É importante entender aqui que está deixando claro que o ministério apostólico ele era autenticado pela vida desses homens, como Pedro, como João. Então, que mesmo Filipe pregando a mensagem, sendo um diácono, o responsável por essa autenticação, Deus confiou a esse ministério apostólico ali no tempo com Pedro, Tiago, Pedro, João, depois você vai ver o apóstolo Paulo. Então isso é que realmente chama a nossa atenção. Eles são trazidos de lá para lá em Samaria e fazer essa autenticação, deixando claro que a partir de agora, então, eles agora são batizados com o Espírito Santo, porque foi o cara que pregou lá em Atos 2, no Pentecoste. Então, tudo isso era de conhecimento daquele povo. Mas, línguas. Não falaram em línguas. Mas existe uma observação. Aquele mágico lá que você leu aí, você ouviu? Simão, ele ouve a mensagem de Filipe e ele crê. E é batizado, inclusive. Mas ele não tinha essa unção. Tanto que quando Pedro chega lá, eles viram um poder. A Bíblia não fala, não deixa claro que é esse poder, mas eles têm um sinal miraculoso ali. Só que não deixa claro o que foi. Tanto que Simão pede esse poder. Você lembra? Ele falou, esse poder, eu dou dinheiro para vocês, eu quero pagar, quero comprar esse poder. E aí eles falam, não, esse dinheiro e muda esse dinheiro aí, esse ministério aqui é apostólico. Então, existiu ali alguma coisa que chamou atenção, mas no contexto que você não vai ver nada dizendo que eles falaram em línguas. Então, a resposta aí é não. E a conclusão aqui, só para a gente finalizar esse ponto. O Espírito não havia sido dado a nenhum dos samaritanos. Logo, eles não eram salvos ainda. A salvação ela é autenticada com o Espírito Santo. Então eles só eram batizados ali, não tinham entregue a sua vida verdadeiramente. Romanos 8, 9 diz bem assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo, é completa na sua apostila. João tiveram que ser enviados para Samaria com 2 propósitos principais aí. Primeiro, autenticar o batismo com o Espírito Santo dos samaritanos. Então, você percebe que eles foram enviados para realmente autenticar. Sim, agora sim vocês são filhos de Deus, agora vocês têm o dom do Espírito Santo e eles foram usados para autenticar. E o outro objetivo era reconciliar os samaritanos. Você vê na Bíblia, uma parte dela, que uma rixa entre os samaritanos e os judeus. Tanto que aqui nesse evento de Lucas 9, 51 a 56, Jesus está indo para Samaria. Ele está indo pregar o evangelho naquele povoado, só que o povo lá de Samaria, o povoado lá, as pessoas falaram assim, não, nós
não queremos que você venha para cá. E aí Jesus então passa ao redor daquela cidade e não entra. Dois apóstolos dele falaram bem assim: Senhor, vamos acabar essa raça então? Quer que eu ore e desça fogo do céu para exterminar os samaritanos? Olha esse pessoal, gente boa, né, para ser amigo deles. Aí Jesus falou: não, eu não vim trazer essa guerra, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Então, na verdade, agora, que Pedro está indo lá nesse mesmo povoado e autenticando a salvação para aquele povo, ou seja, Deus vem para unir, ele não vem para dividir. Você percebe isso claramente aqui. Então, nesse ponto aqui em Samaria, ele envia Pedro lá, ele autentica o Espírito Santo e agora aquele povoado passa a ser um povoado alcançado através dessa boa conduta deles. Então, é o segundo ponto que a gente quer aprender aqui. E agora com o pastor Jefferson aqui. Ponto C. Se e João não vão a Samaria, vocês acham que eles iam acreditar que os samaritanos receberam o Espírito Santo? Vocês acham? Quem acha? Que Pedro está lá, Pedro e Tiago lá em Jerusalém, aí chegou a informação: olha, os samaritanos receberam o Espírito Santo. Vocês acham que eles iam acreditar? Não iam acreditar. Por isso que Deus fez eles irem lá em Samaria e ver eles recebendo o Espírito Santo também. E ali não fala que houve línguas, mas possivelmente houve, só que não foi relatado. Ou também houve alguma manifestação sobrenatural, porque o Simão, que era um feiticeiro, conhecido até como Grande Poder, está aí, ó, ele era chamado o Grande Poder. O cara tinha alguns poderes que era dado pelo inimigo mesmo, né, sobrenatural, e ele falou: eu quero isso, esse cara tem algo maior do que eu não tenho. E ele falou: eu quero também orar para as pessoas e ter esse dom para autenticar o Espírito Santo, para dar o Espírito Santo na vida das pessoas, né? Então, na verdade, o Pedro e João, eles foram para ali para autenticar essa descida do Espírito Santo para aquelas pessoas que estavam crendo em Jesus, mostrando que o Evangelho agora é para todos. Os samaritanos, eles estavam autenticando essa conversão deles, essa descida do Espírito Santo para todos. Em Pentecostes foi para quem? Para os judeus. Só que o Evangelho veio para todos. Agora Deus estava mostrando, ó, tá vendo? Os samaritanos vão receber também. Isso não está relacionado com uma segunda bênção, que a pessoa se converte e depois ela tem que receber. Lá no início da igreja, Deus já estava mostrando. Não é uma segunda experiência. É a entrada, batismo com o Espírito Santo, é a entrada do Espírito Santo na vida da pessoa quando ela crê, quando ela, é o que diz lá em Efésios 1,13, exatamente. Não é uma segunda experiência depois que ela já tem o Espírito Santo, ela vai agora buscar uma segunda experiência. Então isso é importante, esse entendimento, porque é uma diferença básica do ensino pentecostal. Você que veio de outra igreja pentecostal, tá? Você precisa entender isso, porque existe essa diferença doutrinária, tá? Muito bem, vamos ver outra experiência agora. Primeiro foi os judeus, a descida do Espírito Santo sobre os judeus, agora sobre os samaritanos, e vamos agora partir para Cornélio, que era quem? Um romano, era um gentio, era chamado de gentio, não era um judeu, só que era um romano convertido ao judaísmo, que existia isso. Tá certo? Então vamos ler aí, Christian, tu nos ajuda aí, Atos 10. Atos 10 aí. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia:
Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então Deus lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Agora ele falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, os homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem, com resplandecente se disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou das suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Mandei buscar-te imediatamente, foi bom que tenhas vindo. Todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Você conhece a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que faz as boas obras da paz, Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo de João, que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós que comemos e bebemos com eles e depois ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios.
pois os ouviam falar em línguas, falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: quem negar, impedindo que estes sejam batizados, eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Obrigado. Nós vemos aqui que Cornélio era um homem temente a Deus, não é isso que fala? Está até aí, ó. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Mas ele não era convertido a Jesus Cristo. Ele era um homem temente no judaísmo, ele era obediente à lei, ele era convertido ao judaísmo, mas ele não conhecia Jesus ainda. Só que Deus queria alcançar ele, porque ele era um homem influente. Ele era um homem temente a Deus. Por isso que deu essa visão para ele ir lá, mandar buscar Pedro. Pedro ia até a casa dele, em Cesareia. Foi lá em Jope buscar, para que Pedro pregasse o evangelho de Jesus Cristo ali. No meio da pregação, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu porque eles creram. Deus estava mostrando ali agora que ele estava autenticando o Espírito Santo, a experiência agora para aquele novo grupo agora, que era o gentio, tá? Convertido ao judaísmo, que é um novo grupo. Primeiro foram os judeus, depois os samaritanos, agora os gentios. Todos estavam tendo a mesma experiência. É isso que Deus estava mostrando. A gente não pode achar, então todo mundo que recebe o Espírito Santo vai ter que ter essa experiência de falar em línguas. Mas não é isso. A gente tem que entender o Evangelho. Quando a gente começa a fazer uma doutrina em cima de uma experiência, a gente corre o grande risco de começar a fazer bobagem, cometer heresias. Por isso que na igreja, muitas pessoas estão na igreja pentecostal e não têm a experiência de falar em línguas. Alguns têm. Outros estão lá, não tem. Vários que já vieram para cá, quando começaram a ter o entendimento desse ensinamento, foi um alívio, porque a pessoa se sentia um cristão discriminado por Deus. Poxa, isso não acontece comigo, aconteceu com outro. Por que não acontece comigo? Então, por causa do entendimento errado, da pessoa achar que todos têm que falar em línguas, e a experiência de receber o Espírito Santo, como você vê aqui, é no ato da conversão. Pessoas, e para aquela experiência, onde todos estavam recebendo, os que crescem. Então a gente precisa ter esse entendimento e lembrar disso aí. Vamos lá, qual a visão que Cornélio teve? Você pode ir preenchendo aí. Um anjo ordenando trazer Pedro lá de Jope para pregar o evangelho para ele, tá? Pregar a verdade. Qual foi a visão de Pedro? Um lençol cheio de animais impuros e Deus mandando que comesse. Isso aí para ele era uma coisa horrível, isso aí para os judeus. Caramba, essa visão não é de Deus não. Que visão é essa? Deus fala totalmente contrário? Para não comer os animais impuros, agora Deus dá uma visão, mas na verdade, o que eles faziam? Eles repudiavam essas pessoas, samaritanos, gentios, repudiavam elas da mesma forma que eles repudiavam esses animais impuros. Eles não tinham relacionamento, eles discriminavam, eles se achavam superiores do que essas pessoas, privilegiados por Deus, e Deus queria acabar com isso. Então Deus foi pegando, e Deus usou essa visão do lençol cheio de animais impuros para falar agora, agora você vai comer tudo isso aí. Você vai ter que engolir isso. Inclusive, Jesus falou depois que ele tornou todos os alimentos puros. Não existe mais alimento impuro. Tá? Então você vai ver depois, até nas cartas de Paulo, falando sobre isso. Né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode. Você pode comer tudo, né? Desde que não tenha sido consagrado a demônios. Tá? Inclusive o pessoal aprende isso aí em fundamentos, na aula de idolatria lá. Foi consagrado, é melhor que você não coma. É a recomendação do Senhor, tá?
por causa da consciência do outro, não é nem por causa da sua. Ele ensina isso. Tá? Porque, na verdade, eu deixo de comer não é por causa de mim. É porque eu podia pegar um frango de macumba ali, não ter o que comer, tá no deserto, só tem um frango de macumba. Tu vai ficar sem comer? Pipoquinha ali. Faz uma oração, purifica o alimento e assa aquele negócio e come. Agora, quando você vai estudar o Evangelho, a doutrina, Paulo fala, por causa da consciência do outro, é que você não come, porque aquele outro, ele escreve isso no contexto de Coríntios ali, onde as pessoas iam se convertendo, mas a adoração que tinha ali, aquelas prostitutas cultuais, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Corinto, exatamente onde ficava as ruínas, né, que é lá na Grécia, e é no alto, assim, onde tinha o templo dela, elas desciam para a cidade e eles adoravam. Ali tinha muita comida, era sexo e comida, a adoração deles. Esse pessoal que ia se convertendo, eles queriam continuar na churrascada com esse pessoal, entendeu? Aí Paulo falou, não dá, porque esse alimento é consagrado. O que os outros, por causa da consciência dos outros. Agora você que é convertido, se você tivesse aí no deserto com fome, essa comida você podia até comer, fazer uma oração, não ia ter problema. Mas por causa da consciência do outro, que é fraco na fé, você acaba fazendo ele pecar. Então, isso aí, mas Jesus tornou puro todos os alimentos, tá? Isso aí é uma outra aula que até o pessoal estuda em fundamentos também. De Pedro ao ir à casa de Cornélio. O que Deus queria que ele fizesse lá? Pregar o evangelho e testemunhar a descida do Espírito Santo. Você acha que Pedro, quando ouvisse falar, olha, Pedro, você não sabe o que aconteceu? Aconteceu lá na casa de Cornélio. Sabe aquele Cornélio? Aquele centurião que é convertido ao judaísmo. Rapaz, o pessoal desceu o Espírito Santo e falou línguas lá. Pedro, que isso, rapaz? Tá maluco? Isso aí não acontece com gentio, não. Isso é só para quem, né, judeu ali que tem... Você acha que Pedro ia acreditar? Pedro fez os apóstolos ir vendo cada experiência lá com o samaritano, agora com Cornélio, e a gente vai ver depois em Éfeso. Né? Em Éfeso a mesma coisa, já agora com o apóstolo Paulo. Entendeu? O que aconteceu com os gentios no versículo 44 e 46? O Espírito Santo desceu sobre eles e falaram em línguas. Agora, por que eles falaram em línguas? Por que Deus fez eles falarem em línguas? Essa é a pergunta, quero que vocês falem agora. Silêncio no tribunal. Por que eles falaram em línguas? Por que Deus fez questão que acontecesse isso? O que aconteceu lá em Pentecostes que impactou todo mundo? Eles falaram o quê? Línguas. Sim, falaram em línguas. Aí Pedro vê depois os caras lá falando em línguas que nem eles falaram. Aí ele dá crédito. Não, isso que está acontecendo é real. Isso aí que aconteceu, eu sei o que é isso, porque aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, Deus faz exatamente os outros tendo experiências semelhantes para mostrar, tá vendo, Pedro? Olha aqui, ó, o Espírito Santo agora está descendo sobre a igreja e é para todo mundo. O Espírito Santo está entrando na vida das pessoas, elas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. E Deus então faz, no caso, o adicional de línguas. Não que seja isso normativo para hoje. Então tá. Então a gente vai crer em Jesus, todo mundo tem que falar em línguas? É isso? Não. Por quê? Porque a gente não pode transformar em doutrina essa experiência. Depois nós vamos ver na folhinha atrás, você vai ver aí no item 2, várias experiências de pessoas que se converteram e não falaram em línguas. Aliás, mais e mais experiências ainda do que essas.
A gente não pode transformar esses eventos, que Deus tinha um propósito específico com esses eventos, de autenticar a descida do Espírito Santo nesses diversos grupos, segmentos, que eram até discriminados pelos judeus, e transformar em doutrina e achar, não, isso aí tem que acontecer com todo mundo. Batiam com o Espírito Santo, tem que evidenciar línguas. Você entendeu isso? Então, tanto é que as duas, onde se fala em língua estranha, e depois a gente vai detalhar um pouco mais, que tem uma aula mais específica sobre isso, é o livro de Atos da Igreja de Corinto. E a gente vai ver por quê, tá? Então, oi? Qual? Porque Pedro não permitiu que pudesse codificar assim. Ah, tá. Por quê? Era homem, né? Como ele. Então, aí até um jovem uma vez me perguntou, pastor, eu me dobrei diante da minha noiva para pedir ela em casamento. Ajoelhei. Isso é pecado? Eu falei, não, você adorou ela? Ele, quase isso. Não, então, aí é outro sentido, entendeu? Esse prostrar é num sentido espiritual. Por exemplo, uma coisa que não é legal é as pessoas se prostrarem diante do Papa, que tem um propósito espiritual aquilo ali. Você entendeu? Agora, não num ato desse, o cara numa brincadeira, pedir perdão, ou vai pedir, não tem ali um significado de adoração, de espiritual, tá? Então, é nesse sentido aí. Inclusive o próprio João em Apocalipse fez isso com o anjo falou para ele não fazer. Só Deus. Tá? Tem outra passagem que também fizeram na Grécia, em Atenas. Pessoas fizeram isso com Paulo, está num texto mais à frente aí. Paulo falou, não aceitamos isso, né? E Pedro também aqui faz a mesma coisa, porque não é para a gente ficar adorando seres humanos. A nossa adoração é só para o Senhor, tá certo? Então, nem anjos recebem a nossa adoração é só para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Qual é o outro aí que eu não falei? Nos versículos 28 e 34, Pedro declara o significado da visão no terraço. Qual é? Qual foi o significado dessa visão? Hein? Que Deus não discrimina. Ele mesmo fala o relato. Ele diz aqui. Ele mesmo dá o significado. Deus usa aqueles animais ali impuros que agora não dá para discriminar. Pedro, a gente não discrimina ninguém mais. Deus não faz acepção de pessoas. Ele mesmo explica o significado da visão no texto. Tá? Então, vamos ler Atos 11 agora, de 1 a 18. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caí em êxtase e tive uma visão. Vi algo como um grande lençol sendo baixado do céu pelas quatro pontas e que vinha até o lugar que eu estava. Vamos entender o contexto aqui. Pedro, ele foi convocado porque um grupo não concordou que ele tivesse ido na casa de Cornélio. Você tem que entender o contexto. Por quê? Porque Cornélio era um gentio e os judeus discriminavam. Não podia entrar na casa, não se relacionar. Entendeu? Embora isso não existisse na lei, eles criavam outros ensinos que eles iam colocando, tá? E não podia ter contato se relacionar com pessoas. Então, quando eles souberam que Pedro, aqui o partido, por isso que nunca é bom ter partido, tá? Até na igreja, o partido dos circuncisos. Tinha o pessoal, tinha partido dentro da igreja, né? Não dá certo. Então, esse pessoal falou: Pedro, que história é essa? Vem aqui se explicar. E agora, então, ele está explicando a experiência que teve lá, que ele testemunhou junto com os outros irmãos que estavam com ele.
Versículo 6. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não está impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se Deus deu direito Deus deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Agora está explicando para o pessoal o que aconteceu. Presta atenção nesse versículo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom, qual é o dom? Qual é o dom aqui? Descida do Espírito Santo na vida da pessoa, que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus. Então, quando que a pessoa recebe o dom do Espírito Santo? Quando cremos. Está vendo Pedro explicando? Quando cremos, recebemos o dom do Espírito Santo. Quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem era ele para pensar assim, os gentios? Agora, vai no 11:1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Isso começou a correr. E os apóstolos começaram a ouvir. E, pessoal, os gentios também estão recebendo a palavra de Deus. Então, a conversão vem, aquela sequência que a gente falou, pregação da palavra, que gera fé, conversão, batismo, dom do Espírito Santo, que é a entrada do Espírito Santo. Não quer dizer que o batismo tenha o poder de salvar. Não é isso. Tá? Mas o batismo, quando a pessoa decide, está no contexto incluído ali, para o Espírito Santo agir na vida da pessoa, significa que ela creu. O batismo significa, é um sinal que a pessoa ali se entregou a Jesus. Quando a pessoa não quer se batizar, é porque realmente ela não se entregou ainda a Cristo. Tá? Então, vamos ler aqui, conclusão. Muitos judeus convertidos criticaram a Pedro por ter entrado na casa de Cornélio, um gentio. Cornélio e seus parentes ainda não eram convertidos. Converteram-se na pregação de Pedro. Logo, não foi uma segunda bênção, e sim a primeira. Todo mundo está entendendo isso aí? Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, é o ato de você receber o Espírito Santo quando você crê. Batismo com o Espírito Santo é a entrada do Espírito Santo a partir do momento que a gente crê. E isso fica claro nas cartas de Paulo, tá? Em várias passagens. O que houve ali foi a primeira bênção com adicional de línguas. Por que teve que ter línguas? Para eles acreditarem. Para eles acreditarem que o Espírito Santo desceu igualzinho para eles lá. Era o mesmo Espírito Santo. Se não tivesse línguas, peraí, mas a gente teve língua lá e vocês não estão tendo? Que Espírito Santo é esse? Que desceu agora aqui? Né? Que Pentecoste é esse? Não, Pentecoste só a gente recebeu lá. Foi lá no dia de Pentecoste. É só para a gente, o Espírito Santo. E Deus faz acontecer igualzinho a ele. Se não tivesse o adicional de línguas ali, eles não iam dar valor. Eles precisavam desse sobrenatural para autenticar isso. Falar, não, o Espírito Santo desceu, eu vi, eu estava presente. E Deus testemunhou isso aí para eles. Tá?
aos preconceituosos judeus que o que aconteceu com os gentios foi o mesmo que aconteceu com eles em Pentecoste. Tá, agora vamos para o batismo dos gentios em Éfeso. Atos 19, 1 a 7. Agora Pedro sai do cenário e já entra agora Paulo. Lê aí, Christian, por favor. Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Agora eu estava querendo alcançar os Efésios, que é uma outra região, que é a Turquia hoje, tá? E longe da região de Jerusalém, da Judéia, tá? Que era a província da Ásia naquela época. Éfeso é lá. Até hoje tem as ruínas de Éfeso lá, tá? É um outro local distante, um outro grupo que agora Deus quer alcançar e usa o apóstolo Paulo porque é ele que estava plantando igrejas nas suas viagens missionárias. Ele plantando, então ele passou por várias cidades ali na Turquia, na província da Ásia, que hoje é a Turquia, tá? Então, o que a gente vê aqui? Tem uma coisa muito interessante aqui, no versículo 2, que é a primeira pergunta. O que sugere a pergunta de Paulo no versículo 2? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha a pergunta, por quê? O que a gente está estudando? A gente está estudando que batismo com o Espírito Santo é no ato de crer, e não uma segunda experiência, como ensina a doutrina pentecostal, porque aqui tem muitos irmãos que vieram de igreja pentecostal, e foi assim que você aprendeu, tá? Por isso, se você escolheu essa igreja, agora você tem que entender como a gente acredita, para você não ficar aí ainda, você escolher essa igreja. Então, é por isso que a gente se esforça para ensinar para os irmãos, tá bom? Então, por que Paulo faz essa pergunta? Porque na cabeça dele, como que a pessoa recebe o Espírito Santo? Hein? Quando crê. Vocês receberam o Espírito Santo quando crê? Vocês receberam o dom do Espírito Santo quando crê? Quando creram? Aqui, nesse caso aqui, eles receberam? Não. Então você pode... responde primeiro assim em cima. Paulo sugere que o Espírito Santo é recebido quando a pessoa crê. Tá? Depois outra pergunta. Aqueles discípulos em Éfeso já tinham recebido o Espírito Santo? Não tinham. Não tinham. Eles acreditavam em quê? Eles não eram convertidos ainda. Tá? Eles acreditavam ali naquilo, eles tinham sido batizados até com o batismo diz aí embaixo a pergunta, né? Eram 12 e receberam o batismo de João Batista. Não receberam o batismo de Jesus, nem o batismo com o Espírito Santo, que é a entrada do Espírito Santo. E no versículo 5, o que entra aí? Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Outra pergunta, por que Deus fez eles falarem em línguas? Hein? Para poder Paulo ver, olha, esses caras também aqui, a gente está aqui na Turquia, longe lá de Jerusalém, a Turquia é bem mais ao norte lá, a gente está aqui em Éfeso, e esses caras agora estão sendo alcançados também com o Espírito Santo que nós recebemos lá em Pentecostes. Então, Deus estava mostrando ali, ó, esse Espírito Santo,
Não é só para os judeus, aí agora é para todos. O propósito desse adicional de línguas, eu vou repetir, é exatamente autenticar o Espírito Santo para esses diversos grupos, como sendo uma experiência legítima. Se Paulo não estivesse ali para comprovar aquilo e testemunhar, vocês acham que esses apóstolos iam crer? Não iam. Precisava de um apóstolo, aquele que andou com Jesus ali, aquele... Paulo, embora não tenha andado com Jesus, ele recebeu de Jesus, que era hoje tem um monte de apóstolo, né? Mas o apóstolo mesmo, ele tinha que ter andado com Jesus, ter recebido o ensino de Jesus e ter testemunhado a ressurreição de Jesus. Mas como que Paulo recebeu isso se Jesus já tinha subido aos céus, depois ele se converteu depois? Mas só que Jesus, em Damasco, se revela a ele pessoalmente, fala com ele pessoalmente. Lembra daquele em Atos 8? Né? 9, Atos 9? Então Jesus, e depois tem outra passagem que diz que Paulo foi 3 anos lá para a Arábia e ele recebeu direto do Senhor todos os ensinamentos. Tá? Então Paulo foi considerado um apóstolo dos gentios. Então é assim, tá? Conclusão, aquele grupo ainda não tinha se convertido realmente. Como afirma o texto, eles eram discípulos de João Batista. Fica claro que ali não era a segunda bênção, sim a primeira, que é a conversão. O texto mostra que a salvação era também para os gentios e que o Espírito Santo era para todos, da mesma forma que aconteceu com os discípulos em Pentecoste. Por que Deus permitiu que estes grupos distintos tivessem essa experiência de receber o batismo com o Espírito Santo quando creram com o adicional em línguas como em Pentecoste? Então, Deus estava mostrando que o Espírito Santo era para todos e também falar em línguas como em Pentecoste. Então Deus estava mostrando ali, agora é para todos esses grupos. Não significava que ele tinha que fazer isso sempre. Ele fez essas experiências justamente para autenticar nesses segmentos. Tá? Nos 3 eventos fica claro que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo não eram salvos, somente com a entrada do Espírito Santo na vida deles é que se converteram. Tá? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8:9. Então agora, nós colocamos aí várias situações onde pessoas se converteram e não tem o adicional de línguas. Por quê? Porque não precisava mais. Só por isso. Várias e várias pessoas que se converteram, não significava agora que todas as pessoas que se converteram tinham que falar em língua estranha, ou que para receber o Espírito Santo tinha que falar em língua estranha. Tá certo? Então vou passar para o Christian agora. Christian, você faz aí o 2 e o 3, aqui, lê com eles e vai preenchendo aí. Então aí, no ponto 2, situações em que mais nos aproxima de um padrão da entrada do Espírito Santo em Atos, estão presentes pregação da palavra, fé, arrependimento e batismo. Então, nós temos aqui uma lista de fatos que o Espírito Santo entra na pessoa, mas não tem as línguas. Atos 2:41, 3.000 pessoas que se converteram na pregação de e não teve ali as línguas naquele caso. Atos 4:4, de 5.000 ouviram a mensagem e creram. Também não tem nenhum relato das línguas. Atos 5:14, um número cada vez maior de pessoas creram no Senhor e eram acrescentados. Também não teve esse episódio. Em Atos 8:26-39, na conversão do eunuco, quem evangeliza o eunuco é Filipe, também aquele que a gente falou no começo, que ele ouviu a palavra, a pregação, creu nela, foi batizado e seguiu alegre o seu caminho. E também o eunuco não falou línguas, provando que não é uma segunda bênção, e sim a primeira quando você crê. Em Atos 16, nós temos um evento aí, Lídia e sua
família ouviram a palavra, creram e todos foram batizados. Então, Lídia também é uma que evangeliza ela e umas outras mulheres também, e elas ali acreditam, entregam a vida, recebem o Espírito Santo, mas não tem esse evento de línguas. E o último aí, Atos 16, o carcereiro e sua família ouviram a palavra ou a mensagem e creram, e todos foram batizados. Então é importante que você entenda esse princípio de que não precisa falar línguas para ter a certeza de que recebeu o Espírito Santo, e essa lista de eventos aqui são casos que aconteceram no próprio livro de Atos, que não teve o episódio de línguas, mas sim receberam o Espírito Santo de forma igual. 3. Crendo que o batismo com o Espírito Santo é no ato da conversão e não uma segunda bênção com evidência de línguas, podemos concluir que, primeiro, termina-se com a divisão de batizados e não batizados com o Espírito Santo, ou seja, não tem uma classe elitizada dentro da igreja, uma classe superior e outra inferior. Já falamos sobre isso um pouco aqui, que acontece nas igrejas com essa linha, com essa visão, de que até o pastor contou um exemplo de certo homem chamou para fazer uma reunião com a igreja, só quem era batizado e falava línguas. Isso acaba gerando um desconforto, então cria-se essa divisão meio que de forma inconsciente, mas quando fala em línguas, ela se sente inferior, e isso acaba causando uma divisão que, na verdade, não é o que o Espírito Santo veio trazer. O objetivo de Deus é trazer a união e não a divisão. Então, isso é importante que nós entendamos também. Segundo, na igreja há um crescimento constante. Não com vinho que leva à libertinagem, mas deve se encher pelo Espírito. 5,18. A de imperativo indica ato contínuo. A pessoa não atinge o ápice, ela está sempre buscando. Ou seja, não fica claro aqui que a nossa busca pelo Espírito Santo, ela deve acontecer. Nós temos que nos encher. A Bíblia chama isso também de plenitude do Espírito Santo. Então, como é que nós ficamos cheios do Espírito Santo? Fala aí alguma coisa que você já sabe que vai dar esse crescimento, essa plenitude. Estudar a palavra, ler a palavra, oração, jejum, tudo isso que nós aprendemos são coisas importantes e não é um ato contínuo, ou seja, nunca vai parar. Na nossa vida a gente vai ficar velhinho, mas vamos estar buscando o Senhor, conhecendo cada vez mais. Isso é importante que a gente entenda também. Isso aqui é para a vida toda. Esse crescimento no último dia temos que buscar estar crescendo com o Senhor através da sua palavra e as outras práticas também. Terceiro, não há nenhum mandamento para que sejamos batizados com o Espírito Santo. Somente o encham-se. A gente leu aqui em Efésios 5,18. Encham-se com o Espírito é um mandamento, mas ser batizado com o Espírito Santo não é um mandamento, é importante também ter entendimento de forma clara. A língua estranha é um dom espiritual e nem todos vão falar. 1 Coríntios 12:30 deixa isso bem claro. As pessoas estarão livres da pressão de que todos têm que falar línguas. Nós temos uma aula especificamente sobre língua e lá fica claro esse entendimento de que não são todos que vão falar. Você entende isso? Então não é da cabeça de alguns que ficam, cara, eu tenho que falar em línguas, e se Deus te dar esse dom, ele vai te dar, então, de acordo com o que a Bíblia ensina como princípio. Há uma falsidade em que alguns cristãos têm a necessidade de imitar ou inventar línguas estranhas para serem aceitos ou mais espirituais. Ou seja, naquela ânsia de querer ser espiritual, naquela vontade de querer estar num grupo elitizado da igreja, a pessoa acaba sendo consumida por esse entendimento, e a pessoa fala, fala em línguas, fala o que está dentro de você, e então vai passar a imitar o que ela vem ouvindo, e isso não é uma coisa natural, espontânea, não é da pessoa, ela está forçando a barra, e dessa forma não é o que a Bíblia ensina.
Fica claro biblicamente o que Deus mais deseja é que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. E eles serão reconhecidos pelos sinais morais e frutos, e não por dons ou sinais milagrosos. Então, isso aqui que nós temos que estar, na verdade, cheios do Espírito Santo, sem ficar com essa crise de que eu preciso línguas. Não, o Espírito é um mandamento. Falar em línguas não é. Combinado? Legal, então vamos finalizar aqui. Por que tanto desses sinais miraculosos, dessas experiências exteriores? O que vocês acham aí? Ego, mostrar poder, mostrar que está, né? Isso na verdade é uma vaidade. A igreja de Corinto passou por isso. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E na verdade mostrar uma espiritualidade, né? Então, agora a entrada do Espírito Santo na nossa vida, a gente vai ver depois que o que mostra mesmo a ação do Espírito Santo na nossa vida são os frutos, aquilo que Deus vai fazendo. Os dons espirituais, Deus nos dá, e nós vamos estudar um capítulo sobre dons, para edificar a igreja, para sempre abençoar. Ele só vai dar um dom para cada pessoa, sempre o dom é para edificar a si próprio. Agora adivinha o único dom que a Bíblia fala que edifica a si mesmo? É a língua. E é esse que o pessoal quer. E fica pedindo. Eu sei porque eu pedi muito a Deus isso aí. Olha, eu jejuava, orava de madrugada, subia monte, rolava um monte. Onde tinha um negócio, eu quero. Deus, quero expulsar demônio, quero fazer isso, quero orar em línguas, quero tudo que tem isso aqui, Deus. Mas eu descobri uma coisa, que muita coisa era meninice da minha parte. Tá? Eu estava precisando daquilo ali para alimentar a minha fé. Eu estava precisando do sobrenatural. Quando você precisa do sobrenatural para alimentar a sua fé, já não é mais fé. Você entendeu o problema que acontece? Porque o ser humano gosta dessas coisas, que é sobrenatural. Sim, Deus pode te dar uma experiência sobrenatural? Sim, pode. Pode. Mas a experiência sobrenatural que Deus vai te dar não é para gerar vaidade, é sempre para abençoar alguém. Você pode orar de repente com uma pessoa possessa e Deus te dá amor por aquela pessoa, de ver aquela pessoa sofrendo. Já aconteceu isso várias vezes comigo, de eu ficar com pena da pessoa, de orar para o endemoniado e Deus gerar em mim misericórdia, pena daquela pessoa que está passando por aquilo ali, sendo envergonhada por Satanás. E aí Deus vai ajudar a gente, vai nos fortalecer para ajudar aquela pessoa. Deus, a nossa experiência sobrenatural é sempre para edificar os outros. Não é para gerar em nós um coração vaidoso. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou sobrenatural. Aí as pessoas olham, olha esse irmão, ele profetiza. Então, isso tudo é muito perigoso e a gente viu, por isso que Deus colocou a igreja de Corinto na Bíblia. Ao mesmo tempo, ele fala que aquela igreja era de Deus, está no capítulo 1. Se você for ver ali, a igreja de Deus que está em Corinto, fala, Deus, essa igreja era do Senhor, mas tinha tanta carnalidade, tanta promiscuidade, tanta coisa ruim naquela igreja, que você pensa assim, não, essa igreja aqui não é de Deus não, mas Deus fala que é dele. A igreja de Deus que está em Corinto. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E quando a gente vê nesse contexto de dons e tudo isso, a gente vê muita meninice. Muita criancice. Paulo fala isso para a gente deixar de ser menino, deixar de fazer coisas de menino e amadurecer. Né? Então, vou ler esse texto aqui, final da conclusão. Estes eventos em Atos revelam que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda experiência, ou seja, uma segunda bênção após a conversão, mas sim uma experiência de entrada do Espírito Santo no momento que se crê em Jesus. O das línguas
nesses eventos foi a autenticação da experiência. Caso contrário, os apóstolos não entenderiam como experiências verdadeiras, semelhante a que eles tiveram em Pentecostes. No ato da conversão, não há nenhuma exigência bíblica de manifestações exteriores, emocionais ou de dons espirituais. Quando eu aceitei Jesus, eu não senti nada. Eu tomei a decisão na razão, que eu sou muito razão, a minha tendência, pouco emocional e mais razão. Não senti nada. Tem gente que vai aceitar Jesus, vai orar, vai se emocionar, depende muito do momento que a pessoa está vivendo. De repente ela está num momento difícil e ela aceita Cristo, ela se emociona, descansa. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos darei descanso para vossas almas. Então a pessoa sente aquele descanso quando ela decide, então ela se emociona. Outros se alegram, vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter a sua experiência. Não existe um padrão, tá? Então, continuando aqui. Não há nenhuma exigência bíblica de manifestações exteriores, emocionais ou de dons espirituais. A reação de cada um é bem particular e depende do temperamento, personalidade e do momento que cada um está vivendo. Então para a pessoa se converter, ela tem que estribuchar no chão, tem que chorar, tem que... Não é assim. Vai depender de cada um. Todo mundo entendeu isso? Sim. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? A gente já vai encerrar. Quando ninguém tem dúvida, é um perigo, né? Ou o pessoal está sabendo tudo, ou o pessoal está doido para ir embora logo, ou então ninguém entendeu nada e vamos ficar quietos, senão pode piorar o negócio. Vamos ficar de pé então. Mas qualquer dúvida você anota, nas próximas aulas a gente vai conversando, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando e compartilhando aí. Momento por essa aula, ensino, nós queremos te agradecer pelo entendimento, Pai, e nós queremos sair daqui motivados a nos encher cada vez mais de Ti através da Tua palavra, que nós possamos tomar isso como prática e mais e estar mais conectados com o Senhor. Pai, abençoa aqui cada um, que nós possamos caminhar no conhecimento do Senhor. Eu te agradeço por esse dia, por essa aula, em nome de Jesus.